Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje vamos conversar com o senador pelo estado de Pernambuco, no Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa. Com ele, nós vamos falar a respeito de CPI, com informações novas. Falaremos também a respeito da pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República e o próprio governo do presidente Bolsonaro. Senador Humberto Costa, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão e eu agradeço também por estarmos aqui no seu gabinete gravando essa entrevista. É um grande prazer, estou aí à disposição para nós conversarmos um pouco. Muito obrigado, senador. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouco sobre a CPI. Muito já foi apurado, né, desde o começo, até chegar o período do recesso parlamentar. Muitas informações foram reorganizadas, reagrupadas, e me parece que agora a CPI tem uma tendência de começar a se organizar para finalizar e apresentar um resultado para a sociedade brasileira. Qual é a avaliação que o senhor faz até então, né, do que a gente poderia dizer assim, os 5 principais pontos, né, que serão levantados pela CPI para que a população brasileira tome conhecimento? Bem, nós tivemos essa primeira etapa que diz respeito exatamente a analisar e a apurar a forma de enfrentamento que o governo federal deu à pandemia da Covid-19. Nós aí já pudemos identificar uma linha mestra, uma estratégia que foi adotada pelo governo, que na nossa visão é uma estratégia criminosa, que é a chamada busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença e do vírus, né? E isso chamada de imunidade de rebanho, né? A imunidade de rebanho, na verdade, ela diz respeito à imunidade de um modo geral. E a imunidade de rebanho que efetivamente se busca é aquela que se faz pela vacina. Pela vacina. A ideia do governo era conseguir essa imunidade aumentando fortemente e rapidamente o número de pessoas infectadas. Só que essa não é uma pequena gripe, essa é uma doença gravíssima, que faz com que as pessoas sejam internadas em hospitais com quadros graves, vão para a UTI. Então, essa é a primeira questão. A linha geral do governo foi a imunidade de rebanho, que é, na verdade, um crime de dolo eventual. Dentro desse crime, nós entendemos que há vários pontos que são relevantes também. A sabotagem do governo, as medidas de prevenção, particularmente aquelas de afastamento social, além de utilização de máscaras e que o governo o tempo inteiro sabotou. O terceiro ponto que eu diria que é relevante diz respeito à omissão do governo no que tange à contratação das vacinas, que são a luz no fim do túnel para o enfrentamento a essa pandemia, e está claro no Brasil que houve uma negligência muito grande do governo. O quarto ponto é que na hora que o governo resolveu exatamente enfrentar a pandemia por meio da vacinação, ele na verdade foi em busca de vacinas que não eram
devidamente avaliadas e registradas pela Anvisa, que tinham empresas que eram intermediárias para essa aquisição e que envolviam claramente tentativas de cometimento de atos de corrupção, não é? Bom, e o quinto ponto que eu vejo é exatamente a corrupção que abarca o Ministério da Saúde como um todo e que diz respeito a outros insumos também, inclusive a parte da logística. Então eu diria que são 5 grandes áreas, teremos mais, mas eu diria que as 5 principais são essas. Nesse quinto tópico que o senador compartilhou conosco, é onde está, digamos, a tentativa de vinculação de toda a organização que se deu para a prática com fins de corrupção, né? Até chegou-se, ao que se apurou, a pedir $1 por vacina, inclusive. Né? Através desse quinto ponto que vocês procurarão fazer no relatório final, a vinculação do presidente da República com o Ministério da Saúde e esses esquemas ligados à vacina? Sim, na verdade o quarto e o quinto. O quarto fala especificamente das vacinas e o quinto são outros insumos também importantes, como o tema da testagem, aquisição de testes que se perderam, que perderam a validade, que se extraviaram, que não foram aplicados. Então, e aquisição daquele kit de intubação. Em tudo isso há indícios, né, de que houve beneficiamento de empresas, de pessoas, enfim. E então, inclusive até a empresa de logística contratada também está sob grave suspeita. Sim, a empresa de logística que é responsável pelo armazenamento e pela distribuição das vacinas. Então, esse capítulo, sem dúvida, nós estamos buscando, né, encontrar aí os liames entre o presidente da República, inclusive, ou pessoas da sua proximidade, ou autoridades do governo, e esses atos de corrupção. Né? Senador Humberto Costa, e quando nós pensamos nos diversos depoimentos que aconteceram na CPI ao longo desse tempo, ainda deve vir mais por aí, o senhor destacaria os 3 depoimentos que, na sua avaliação, foram mais marcantes para mostrar a negligência, talvez até intencional, do governo federal? Veja, é difícil identificar assim 3, né? Mas eu identificaria grupos, né? Nós temos um primeiro grupo que é dos 2 primeiros ex-ministros, que trouxeram informações muito relevantes quanto à maneira como o governo encarou a pandemia no primeiro ano, particularmente no que diz respeito às medidas, né, preventivas, né, e também a tentativa do governo de apresentar uma saída milagrosa para o problema, que era a questão da cloroquina. Então, esses 2 depoimentos são muito importantes. Eu entendo que os depoimentos que disseram respeito às vacinas de qualidade que o governo rejeitou. E aí entrariam o Instituto Butantan, com o presidente Dimas Covas, e a Pfizer, com o presidente, o CEO da América Latina, não é? Que aqui esteve. E o terceiro são aqueles depoimentos que estão vinculados a, digamos assim, a possível prática de corrupção dentro do governo. E aí, onde se englobariam os intermediários, né, que surgiram. Eu acho que o depoimento do deputado e do seu irmão, os 2 são Luiz Miranda, não é? Os depoimentos do Dominguete, da VAT, o depoimento do Cristiano Carvalho, agora esse do reverendo. Tem um grupo aí que eu entendo que é um grupo importante. Então eu diria que esses 3 grupos aí de depoimentos foram essenciais. Uma coisa curiosa que se observou, né, ao longo de toda a repercussão da CPI é que as principais empresas que tinham a condição efetiva de fornecer as vacinas que o povo brasileiro vem precisando tiveram muita dificuldade de conseguir diálogo que dirá para depois se realizar contratos que chegaram com muito atraso. Por outro lado, pessoas teoricamente sem nenhuma expressão de repente conseguiram tanto acesso
ao Palácio do Planalto, acesso ao Ministério e ao Ministro da Saúde. Qual é a sua reflexão a respeito disso, senador? Bom, com relação às empresas que efetivamente tinham vacinas de qualidade para serem vendidas, predominou esse sentimento negacionista do governo, né? Essa política negacionista. E Foi negacionismo ou, como se está observando nas redes e mídias sociais, foi negacionismo ou, na verdade, se criou a dificuldade para abrir caminho para negociatas com outros tipos de vacinas? Eu diria que as duas coisas estão presentes, não é? Eu acho que num primeiro momento o governo tinha um discurso e uma leitura de que a pandemia já estava se esgotando, já estava terminando, principalmente no final do ano passado. Depois nós fomos colhidos, né, por essa segunda onda, não é? E por outro lado, não é, havia também a visão de que as vacinas que foram oferecidas ao governo, elas todas eram oferecidas por empresas que tinham representação no Brasil, onde não cabiam empresas para fazer intermediação e, com isso, poderem montar esquemas de corrupção com os recursos que seriam pagos a essas empresas. Então, eu diria que são as duas coisas ao mesmo tempo. Senador Humberto Costa, e finalizando essa questão esse assunto da CPI, nosso primeiro assunto da entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco o sentimento dos seus colegas senadores. É um sentimento, né, seja na situação ou na oposição, de que haverá de fato algum tipo de indiciamento do presidente da República a partir do que foi apurado pela CPI, ou apenas vai se constituir um relatório que, por mais que contenham situações de gravidade, vai se tentar um encaminhamento na justiça e aí virá um longo, ou não virá um longo processo, né? Qual é a expectativa que os senhores têm com o resultado dessa CPI frente ao presidente da República? Bom, primeiramente é importante dizer que a CPI ela é um instrumento de fiscalização e de investigação do parlamento sobre o executivo, sobre outras situações concretas, não é, na sociedade. Então, ela não tem o poder de julgar, nem de condenar. Ela investiga e o resultado dessa investigação é repassado para, por exemplo, para o Ministério Público ou para a Câmara dos Deputados, a depender do crime que tenha sido cometido. Se for crime de responsabilidade, será encaminhado à Câmara dos Deputados com o pedido de que o presidente da Câmara abra um processo de investigação do presidente da República por crime de responsabilidade, que pode resultar até mesmo num processo de impeachment, não é? Em segundo lugar, os crimes comuns, como, por exemplo, disseminação de epidemia, como, por exemplo, desrespeito a normas sanitárias vigentes, que foram coisas que o presidente da República fez o tempo inteiro, ou, por exemplo, a divulgação de propaganda enganosa, quando ele apresenta esses medicamentos que não têm efeito. Seria enquadrar o presidente em charlatanismo. O charlatanismo é uma coisa mais específica, mais difícil de enquadrar, mas certamente em termos de propaganda ilegal de produtos de consumo na área da saúde, com toda certeza. Nós depois vamos discutir tudo isso no final. Também os crimes contra os direitos humanos, né? Que envolvem aí todo esse processo que desrespeitou a possibilidade de as pessoas terem acesso ao sistema de saúde, desrespeitou, por exemplo, populações específicas como as populações carcerárias, populações quilombolas, indígenas. Isso aí certamente será encaminhado para o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E alguns acreditam que será possível enquadrar também algumas atitudes em crime contra a humanidade, crime de genocídio, né? E se isso acontecer, se pode fazer uma representação
junto ao Tribunal Penal Internacional na Holanda. Fora tudo isso, o que nós temos, digamos, de mais concreto e já presente como reflexo da CPI, da Covid, é exatamente um desgaste político do próprio presidente. Apesar de que aqueles seus apoiadores fervorosos continuam lhe dando esse suporte. Sim, mas de todo modo, progressivamente, ele vem perdendo esse apoio, né? Hoje, provavelmente, nós devemos ter aí pessoas que acham o governo ótimo ou bom na faixa dos 20% a 25%, né? Que não é pouco, né? Mas está longe de ser um percentual de um bom governo, digamos assim, né? Então, esse é um dado de realidade. E isso também tem muito a ver com a CPI, porque no ano passado, apesar da pandemia, houve um momento em que havia aquele auxílio emergencial, que a economia que estava no buraco começou a se reerguer por conta do próprio auxílio emergencial, e aí o sentimento da população de que nós teríamos uma situação econômica mais favorável despertava um certo otimismo nas pessoas, né? E agora o que nós estamos vendo é que, apesar de ter havido momentos em que esse otimismo na economia se transformou em apoio ao governo, como foi lá no passado, agora, apesar de em alguns momentos esse sentimento de otimismo existir, no entanto, ele não se transfere para a aprovação do governo. E eu tenho total convicção que isso tem muito a ver com o trabalho da CPI e as denúncias sobre como o governo agiu o tempo inteiro durante essa pandemia. Senador, e passando para esse segundo momento da nossa entrevista, e há uma transição nisso, inclusive, desse assunto que nós fazemos. Algumas pessoas avaliam que há, de fato, um grande desgaste do presidente da República, quando a gente olha para a sucessão em 2022, mas outros dizem, aqueles mais próximos do presidente, de que haverá essa mudança, essa transformação nos programas sociais do governo, que serão incrementados, que com o tempo que passar, né, com outras crises que surgirão, as pessoas esquecerão a história da CPI, esquecerão outras crises, porque o presidente tem gerado crises para encobrir outras crises, e nessa dinâmica muita gente esquece o que aconteceu no dia anterior, e dizem que com esse clima o presidente teria condições muito melhores de competitividade nas eleições do próximo ano. E eu gostaria de saber que avaliação o senhor faz a respeito disso. É um cenário possível? É muito difícil? É bem provável? Não, eu acho que é difícil o governo recuperar o prestígio em condição suficiente de fazê-lo ganhar a eleição. Bolsonaro pode até ter um lugar garantido no segundo turno, mas eu acredito que muito provavelmente no segundo turno ele não consiga ter uma diferença de votos como ele teve na eleição de 2018. Isso porque aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro unicamente pelo sentimento antipetista, não é? Hoje sabem que Bolsonaro representa uma verdadeira tragédia para o nosso país e votarão em qualquer candidato que venha a chegar ao segundo turno. Se for um candidato da centro-direita, né, digamos que Lula não vá, se for um candidato da centro-direita, a esquerda votará integralmente nesse candidato de centro. Né? E se for o candidato do PT, no caso Lula, eu acho que nós teremos uma votação expressiva daqueles setores que são considerados hoje de centro ou de centro-direita. Não é? Então eu acho que há uma tendência de o antibolsonarismo hoje ser bem maior do que qualquer outra força na sociedade. Né? Mas no geral, o senhor acredita que essa polarização, que muitos dizem que não querem a polarização, não querem que o Brasil fique naquela divisão, o senhor avalia que ela vai se dar realmente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Eu faço essa pergunta porque há uma coisa muito curiosa. Muitas daquelas pessoas que reclamam, que não querem que exista essa polarização,
me parece, pelo que a gente observa nas pesquisas, que respondem ou que votariam em Bolsonaro ou que votariam em Lula. Porque se existisse uma grande quantidade mesmo de pessoas que quisessem votar numa candidatura do centro, cerca de 5, 6 nomes que tinham aparecido talvez tivessem pontuado melhor na pesquisa, né? Então me parece que o que a gente observa é que ou pessoas estão com vergonha de dizer na hora do discurso que vão de fato votar em Bolsonaro, ou é o voto envergonhado, por exemplo, de Lula, que na hora H vai chegar e votar, porque não se aparece uma concentração mais forte de votos em um candidato do que essas pessoas reclamam que queria que fosse de centro. Não, eu acho que eu não descarto a possibilidade de uma candidatura de centro tomar uma certa dimensão. Isso depende, inclusive, do tamanho do baque que Bolsonaro venha a ter daqui para frente, não é? Mas eu creio que não é muito provável. A julgar pelas pesquisas de opinião, há uma parcela importante que segue, não é? E que avalia esse governo como bom. É difícil até a gente conseguir entender porque, não é? Há uma parcela importante que vê nos governos de Lula uma referência importante porque viveram com uma melhor qualidade, tinham emprego, nós tínhamos um país sem esse autoritarismo político que nós estamos vivendo hoje. Inclusive empresários, me parece que nunca faturaram tanto na Exatamente. Época do governo Lula. Então eu acredito que a coisa deve ficar um pouco por aí e é na hora que se faz a pesquisa que a gente sente realmente onde está o pensamento das pessoas, não é? Na verdade, quem hoje se queixa muito disso são muitos que deram o voto e o apoio à candidatura de Bolsonaro na eleição passada. E hoje se vem diante de um dilema. Às vezes fica com a vergonha de dizer que votaria em Lula porque já de repente criticou tanto e fica numa situação, e agora o que é que eu faço, né? Exatamente, eu acho que pode ser esse o quadro. Senador, e caminhando para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse sobre como é que está essa construção de um possível arco de alianças que dará suporte e apoio a essa candidatura de Lula, né? Porque tem alguns que ainda ensaiam uma tentativa de uma candidatura no centro. Você tem o próprio Ciro Gomes, que se colocava como centro-esquerda, de esquerda para o centro-esquerda, mas às vezes flerta um pouco com a própria direita também, e outros nomes que têm surgido. Então, como é que está sendo essa construção dessa aliança em torno do presidente Lula? Bom, o presidente Lula vai buscar todos os apoios possíveis e imaginários, não é? E eu tenho convicção disso, não só por eu saber que ele entende qual é o cenário político que o Brasil está vivendo hoje, mas também porque ele tem a dimensão da gravidade da situação que o país vive, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e somente aglutinando um grande número de forças políticas é que nós vamos conseguir ter uma superação desses problemas, não é? E eu diria até que o presidente Lula vai buscar apoios para o primeiro turno, mas vai conversar desde já com a possibilidade de apoios para o segundo turno e vai discutir também apoios para um eventual governo. O Brasil... E aí nós temos uma vinculação, senador, entre essas questões, né? O próprio presidente Lula passou por esses problemas de construção do que se chama de governo de coalizão. A ex-presidenta Dilma passou por mais dificuldade do que o próprio presidente Lula em relação a essa questão. E eu pergunto, até que ponto a construção das alianças em primeiro e possível segundo turno pode criar alguma dificuldade para um eventual terceiro governo do ex-presidente? Não, eu acredito que o movimento que o presidente Lula fará será também para agregar em torno do seu governo o maior número possível de forças sociais vivas e forças políticas. Mesmo né? conciliando interesses tão antagônicos, você tendo no mesmo barco, vamos imaginar aqui, porque declarações já foram dadas, inclusive em entrevista a mim, Rodrigo Maia e pessoas que têm um pensamento semelhante de um lado,
e, por exemplo, você ter setores numa linha progressista onde interesses se confrontam. Como é que isso seria conciliado no eventual governo de Lula? Veja, você me perguntou o que é que eu acho que vai acontecer. Pode não ser o que eu acho que deveria ser, o que iria acontecer. Mas eu acho que o presidente Lula tem uma noção de que um eventual governo dele tem que ser um governo de salvação nacional. Porque mais 1 ano e 4 meses de Bolsonaro e o Brasil, sem dúvida, estará numa situação de absoluto esgarçamento social, numa situação de colapso econômico enorme, e só alguém suportado por um grupo de apoio muito grande conseguirá fazer as mudanças que serão necessárias. Isso vai ser algo conflituoso, não tenho nenhuma dúvida, mas é algo necessário. E eu creio que ele vai buscar todo mundo que puder dar uma contribuição para se tirar o Brasil desse caos que vai ficar depois desse governo Bolsonaro, se é que ele não vai sair antes, né? E outra pergunta, senador. No eventual governo de Lula, o senhor acredita que é possível reverter alguns, digamos assim, retrocessos que têm acontecido no atual governo, inclusive quando a gente fala em privatização de Petrobras, de Correios, de Eletrobras, se isso vier a se concretizar? Eu acho que algumas não, mas algumas sim, não é? Algumas, o mecanismo que está sendo adotado para o processo de privatização ou de privatização de partes são processos reversíveis, que vão depender de decisões legislativas também. Eu não tenho dúvida de que Lula, se vier a ser eleito, ele vai construir uma maioria no parlamento. Em outros casos vai ser mais difícil, mas talvez, por exemplo, no caso da Petrobras, que eu acho muito difícil que eles consigam privatizá-la como um todo, mas que já privatizaram partes, não é? Eu creio que a companhia poderá, como qualquer outra, voltar a desenvolver determinadas atividades das quais ela se desfez mediante a venda de subsidiárias de outras empresas. Quer dizer, ou outras empresas podem ser construídas, ou a própria empresa mãe poderá diversificar as suas atividades. Muito bem. Senador Humberto Costa vai disputar algum mandato no próximo ano, 2022? Bom, em princípio eu tenho mais 5 anos de mandato aqui no Congresso, né? No Congresso Pode disputar Nacional. o governo de Pernambuco? Bom, a nossa posição em Pernambuco vai depender da decisão nacional, né? Se houver um entendimento entre o PT, o PSB e outros partidos da Frente Popular em Pernambuco, e isso implicar na necessidade de o PT apoiar uma candidatura que não seja do próprio PT, certamente que nós marcharemos por esse rumo. Mas estamos preparados tanto para oferecer à Frente Popular um nome do PT, quanto para entrar numa disputa eleitoral com uma candidatura própria e uma frente talvez de menor dimensão do que a Frente Popular. Agradeço a participação do senador Humberto Costa no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e um momento final para suas despedidas junto a todos que nos acompanham. Não, eu agradeço essa oportunidade que você me dá, tanto a Band Nordeste quanto a TVT, e dizer, não é, que nós estamos aí com uma esperança muito grande de que, apesar de todo o sofrimento que estamos tendo aí desde 2019, que nós possamos no ano que vem, não é, mudar esse governo e ter novamente pela frente a esperança de se construir um país melhor. Obrigado, senador. Obrigado.